Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, estimados irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Estamos novamente reunidos em mais uma edição do nosso Café com Kardec e Amigos. Essa combinação para lá de especial que já tem feito parte da nossa rotina todas as segundas-feiras. Estamos na nossa edição de número 49 do nosso café, que segue transmitido pelo nosso canal Seridó Espírita e também através dos nossos canais parceiros, Rede Amigo Espírita, Web TV Espiritize. Estamos também ao vivo nesse momento pela TV Secal, pela TV 7, Rádio Portal da Luz, e também transmitindo através do Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz. Aproveitem já para deixar o joinha, curtir o nosso vídeo, se inscrever nos nossos canais, tanto no Seridó Espírita como nos nossos canais parceiros, fortalecendo assim a propagação e a divulgação da nossa mensagem espírita nesse momento tão necessária aos corações humanos. Nessa noite, meus caros amigos e minhas caras amigas, super especial, temos aqui uma programação artística especial, irmãos queridos que já eu vou anunciar e chamar para a tela, e também, no iniciozinho de maio, estamos encerrando toda a nossa programação do mês de abril, especial, voltada para as nossas homenagens ao nosso querido Chico Xavier, e hoje teremos também um amigo querido que falará para a gente sobre a vida e a obra desse nosso querido amigo, John Harley, que já estará conosco e a gente anunciará também. Então, sejam muito bem-vindos, queridos amigos e amigas, vão já deixando aí os seus comentários, participando ativamente do nosso chat, daqui a pouco colaborando com as perguntas que são sempre muito bem-vindas. É uma alegria, mais uma vez, estarmos todos juntos. E como sempre o nosso já costumeiro padrão dos nossos cafés, sempre iniciamos com um momento de arte, e nessa noite nós temos a contribuição dos queridos amigos que estarão diretamente lá da Flórida, nos Estados Unidos, conosco, os nossos amigos do BSS Harmony, vinculados lá à Broward Spirit Society, nos Estados Unidos, amigos que já têm estado conosco, participado, né, das nossas atividades, já se fazem presente aí, estiveram conosco, inclusive, juntinhos, comentando no nosso último evangelho que nós fizemos na quinta-feira. Estarão aqui conosco, então, a Dani e o Marcelo, representando esse grupo querido, que farão, então, a abertura para nós desse nosso momento de arte do nosso café. Então, nós vamos colocar aquela vinhetinha que vocês já conhecem, logo na sequência, os nossos amigos do BSS Harmony estarão conosco fazendo o nosso momento de arte. A turma da técnica, solta a vinheta. Eu amei o Igor falando Broward Spirit Society com o sotaque lá do Rio Grande do Norte. Ficou muito bom. Ficou certinho. Encaixou perfeitamente. Ficou muito, muito bom. Obrigada pela apresentação. Meu nome é Daniela. Eu sou Marcelo. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja aí sempre com vocês. Que a nossa, nesse momento artístico aqui, possa aí invadir o coração de vocês aí de muita paz, tranquilidade. Sim, em preparação para um lindo estudo, uma linda reflexão, né, sobre o nosso querido Chico Xavier com o John, que vai nos trazer um momento tão especial. Então, trouxemos algumas músicas aqui para cantarmos juntos. Se vocês conhecerem as músicas, fiquem à vontade aí nos seus lares e juntos numa única vibração. Aproveitar já mandar um abraço para o Aldo, que eu vi aqui, a Nadir,
a Eliene, a Clara, algumas pessoas que já estão aqui nos comentários compartilhando esse momento com a gente. É um grande prazer participar desse momento com o pessoal do Seridó Espírita. Vamos lá, então? Vamos começar com a canção Aprendiz. Depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que enfim já soubesse ouvir as vozes dos seres que abrigam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que enfim já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida.
e ser feliz. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Devia daqui. Tá tudo bem aí? O som ficou bom, gente? Vocês estão gostando? Essa música é muito bonita, né? Uma música, um reflexo de um encontro com o livro dos Espíritos, mas isso pode ser aplicado em vários momentos de nossas vidas, né? Onde encontramos talvez uma pessoa, uma palavra, né? Um abraço que nos leva para outro caminho, para o caminho do bem, para o caminho da superação, do crescimento, da evolução. Muito bom. E a próxima música, falando em encontro, né, Dani? A próxima música fala do encontro de quem mesmo? De Paulo, né? Na estrada mesmo. De Damasco. E que ele viu Jesus, né? Aquela coisa. Então, essa canção aqui é nossa. Ela foi criada aqui pela gente, né? E espero que gostem. Se chama A Estrada de Damasco. Na estrada de Damasco, tão distante de mim mesmo, essa luz que me clareia, quis saber de onde vem. Bem ao alto da montanha, nosso encontro iluminou. Uma alma fria, o coração despertou. Seu olhar me questionou: o que queres de mim? Nova chama, novo homem, na transformação do ser. Amar o ato do trabalho, da esperança ao perdão. Sua palavra e seus exemplos revigoram meu viver. Bem ao alto da montanha, nosso encontro iluminou. Uma alma fria, o coração despertou. Seu olhar me questionou: o que queres de mim? Nova chama, novo homem, na transformação do ser. Amar o ato do trabalho, na esperança ao perdão. Sua palavra e seus exemplos revigoram meu viver. Amar o ato do trabalho, na esperança ao perdão. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Amar o ato do trabalho, da esperança ao perdão. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Ai, muito bom poder apresentar essa música para vocês, essa canção feita especialmente, né, inspirada exatamente nesse momento, que também se aplica a nós, aos momentos das nossas vidas. Que possamos ter sempre em nossos caminhos aí esses encontros com Cristo, né? Oi, rapaz, arruma o caminho certo aí, gente. E que possa sempre nos transformar para o caminho do amor, do perdão, da esperança, do trabalho, seguindo em frente. A próxima que a gente vai cantar agora, né, a Saideira já, ela é um trabalho que a gente fez aqui de tradução, né? Então, acho que vocês vão conhecer, será? Com certeza vão reconhecer. E nós vamos hoje cantar ela de uma forma mesclada, tá? Tanto em português quanto em inglês, para poder
vocês Fica reconhecerem. para todos os gostos, né? Quem souber inglês um pouquinho, pode até reconhecer a música. E nós estaremos lançando um álbum nas plataformas digitais muito em breve, se Deus quiser. Estamos trabalhando com muito carinho, amor e dedicação nesse trabalho. E essa música, ela estará lá também. Foi aprovada, assinada embaixo por Walter Santos. E ela estará lá também de uma forma muito carinhosa. Então vamos lá. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço
Ai, é sempre uma emoção cantar essa Sempre música. emoção. Espero que tenham gostado dessa versão mesclada. E aí, Igor, ficou legal? Nossa, ficou mais que legal, mais que legal. Meus amigos, que maravilha. E a gente está aqui extasiado, envolvido pela emoção que a arte tão bem executada pode trazer aos nossos corações. O Alisson já dizia aí nos comentários, e eu repito, Dani, Marcelo, sejam bem-vindos ao Seridó Espírita. Aguardem aí muitos convites para que vocês estejam conosco em mais atividades. Muito obrigado, recebam o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa alegria de estarmos juntos. Obrigada. Beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Pela oportunidade do trabalho. Obrigada a todos que estiveram aqui nos comentários, participando. Robson Pinheiro está por aí, Fernanda, Clara, Tom Nadir. também. Pessoal, muito bom. Minha mãe veio me ver também por aí. Beijo, mãe. A gente mata saudades da família do Brasil desse jeito, né? Muito bom. Gratidão. Tenhamos todos um ótimo estudo, momento juntos. Seguindo. Obrigado, Dani. Um abraço. Obrigado, Marcelo. Beijo. Beijo. Olha só, meus amigos, que alegria estarmos juntos, né, com esse momento que já fez uma preparação das melhores possíveis para a continuidade da nossa atividade. E nós seguimos, então, agora, nesse clima, trazendo aqui para a nossa tela o nosso convidado da noite de hoje, que é escritor, expositor, trabalhador do movimento espírita, natural da cidade de Pedro Leopoldo, e que muito mais do que simplesmente um biógrafo do nosso querido Chico Xavier, é alguém que vai poder falar com a emoção e a sensibilidade de quem pôde desfrutar da presença e do convívio do nosso querido Chico. Seja muito bem-vindo e vem cá para a tela o nosso amigo querido John Harley. Boa noite, John. Boa noite, Igor. Boa noite, amigos. Um prazer eu estar aqui participando do Café com Kardec, amigos. Alegria muito grande, Igor. Seu inglês está excepcional, viu, Igor? Seu inglês está excepcional. Gostei. Meu nome é John Harley. Quer dizer, me perguntam se eu sou americano. Inclusive, foi até escrito errado. Vocês podem observar no meu nome aí. O inglês americano, o John americano é J-O-H-N. O meu foi registrado J-H-O-M. É o inglês abrasileirado. Pois é. A gente vai aqui, eu brincava com os amigos, a gente vai se virando aqui com o nosso Nordeste inglês, né? Mas a gente vai tentando aí. Os amigos do BSS nos dão essa oportunidade de colocar em prática, né? E hoje, com o BSS e com o John, a gente está num café todo internacional, né? Mas que, por outro lado, vai trazer para a gente as emoções e os causos lá de Pedro Leopoldo e da convivência com o nosso querido Chico. Então, John, agora fique à vontade. A gente tem um primeiro momento em que você vai nos falar e trazer as suas reflexões e manter esse clima de emoção que a arte já nos trouxe, que vai continuar, porque na hora em que a gente traz a figura do Chico, com as suas histórias, com as reflexões de sua vida, é impossível não se emocionar. Depois, na sequência, os nossos amigos que nos acompanham já sabem, podem ir deixando as suas perguntas à medida que o John vai falando. A gente volta depois no segundo momento com aquele nosso espaço para interação e para procurar responder algumas das perguntas que vocês deixarem em nosso chat. John, meu amigo, casa é sua, seja bem-vindo, estamos aqui ávidos para ouvir as suas histórias, a sua emoção e a sua experiência com o nosso querido Chico. Já estou me sentindo em casa, viu? Agradecimentos aí, viu, Igor? Alisson, Socorro pelo contato. Parabéns, Dani e Marcelo, por essa oração cantada, né? Essa última música me tocou, eu já a conhecia naturalmente, mas me tocou profundamente. Então, muito obrigado pelo convite. E gostaria de parabenizar o grupo pela feliz
e inspirada iniciativa de promover no mês de abril, nós estamos aí no finalzinho, né, no início do mês de maio, mas o mês de abril para representar essa recuperação da memória histórica sobre a vida e a obra de Chico Xavier. Como o Igor disse, eu sou natural de Pedro Leopoldo, vivo na cidade de Pedro Leopoldo, não tenho nenhuma intenção de sair da cidade, inclusive a pedido do Chico. Nos meus 59 anos, estamos aqui na cidade. E tivemos, antigamente eu dizia, o privilégio. Eu tive a responsabilidade de conviver com o Chico desde o ano de 1981. Eu vim de uma família católica, apostólica romana, mas sempre tive interesse em conhecer Chico Xavier. Ele já não morava, quando renasci, ele já morava na cidade de Uberaba, mas se falava em Pedro Leopoldo, sua terra natal, aqui nas Minas Gerais, muito sobre a bondade, o ser humano, Chico Xavier. Essa oportunidade aconteceu em 1981, na casa de uma das suas irmãs, já desencarnada, aliás, todos os irmãos desencarnados, ela foi a última a retornar à pátria espiritual, Dona Cidália Xavier de Carvalho. Foi na casa dessa senhora que eu pude me encontrar com o Chico, e a partir dali mantivemos uma convivência, uma troca de correspondência, livros, mensagens, cartões, nesses 21 anos de idade, 21 anos de convivência. E posso garantir a vocês, claro que eu pesquiso a vida do Chico sistematicamente desde o ano de 2008, mas está para além do que os biógrafos dizem. A convivência é muito diferente. Não foram as pessoas que me disseram. Eu pude constatar nessa convivência a figura humana de Chico Xavier. Escrevi 2 trabalhos, fruto dessa convivência. Nunca imaginei escrever, confesso a vocês, mas resolvi escrever sem nenhuma intenção de dizer que eu estarei ou estaria contando a verdadeira história. Na perspectiva de história que eu trabalhei e trabalho, a história, a verdade, ela é fluida, ela é dinâmica, ela é contraditória. Portanto, nesses 2 trabalhos, O Voo da Garça, lançado em 2010, e Nas Trilhas da Garça, lançado em 2016, é um olhar dentre muitos olhares que existem sobre Chico Xavier. Só de biografias, dentro do movimento espírita, nós temos mais de 200 biografias. Fala-se do homem, do médium e do mito Chico Xavier. A nossa intenção é destacar a divina humanidade de Chico Xavier. Portanto, um homem de carne e osso. Sofreu, chorou, sorriu, amou, desejou, trabalhou, sonhou, errou e acertou. Acertou, evidentemente, muito mais. Mas com uma diferença, eu gostaria de deixar aqui bem destacado. Em seus 92 anos de idade, esse homem demonstrou uma fidelidade a Jesus que nos impressionou e tem nos impressionado até hoje. Já se passaram 19 anos da sua desencarnação. E ele continua, e deve, claro, porque é uma referência, vivo, continuar vivo em nosso movimento. O bastão agora está em nossas mãos, mas ele percorreu, com primor, com elegância, com o evangelho no coração. 92 anos de idade, dentre eles 75 anos dedicados à mediunidade com Jesus. Portanto, nesses 2 trabalhos, e eu não vou me referir muito a esses 2 trabalhos, eu quis destacar 3 elementos importantes. O primeiro eu já disse, um olhar dentre muitos olhares. É uma história dentre muitas histórias. É o olhar de um Pedro Leopoldense
sobre outro Pedro Leopoldense. E aí eu não quero dizer que seja verdade. Aliás, o Chico foi indagar um benfeitor o que era verdade. Sabe qual foi a resposta? Ele disse que a verdade é como o espelho do céu, que ao tocar na terra se fragmenta em inúmeros pedaços. A doutora Marlene Nobre, nos Meus Pedaços do Espelho, uma obra que eu recomendo a todos, mostrou seus pedaços do espelho. Nos meus trabalhos, eu estou mostrando os meus pedaços do espelho. E cada um mostrando os seus pedaços do espelho. E se reuníssemos todos os biógrafos para dizer quem foi Chico Xavier, não conseguiremos dizer. Ele é tudo isso que se fala e um pouco mais. Portanto, eu quero, depois desse aspecto, destacar a humanidade de Chico Xavier. Eu não procurei o espiritismo pelo sofrimento. Eu procurei o espiritismo pela curiosidade. Como eu já disse, militei no movimento católico. Durante 3 anos, militei no movimento umbandista. E desde 1980 me tornei espírita. Mas eu quero destacar essa humanidade. Porque não foram seus extraordinários, as suas extraordinárias manifestações mediúnicas. O Chico tinha, digamos assim, todas a sua sensibilidade aflorada, mediunicamente falando. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Foi o homem que ele foi. Naturalmente, ele continua sendo. Um ser humano simples. Nasceu simples, viveu simples e morreu simples. Como eu costumo completar, simples assim. Nós é que costumamos complicar, né, as coisas, mas é tudo muito simples. Carregou tudo isso com muita compaixão, com muita generosidade. Olha que eu tinha 18 para 19 anos quando eu conheci o Chico. Imaginava na época que não daria liga, né? Um jovem estabeleceu uma conexão, uma sintonia com o senhor, na época de 71 anos de idade. Mas um homem que fugiu àquele protótipo do religioso clássico, né? Aquele religioso que normalmente a gente associava um cara chato, um cara infeliz, um cara triste, imoralista. Chico Xavier não, o contrário de tudo isso. Um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. E o terceiro aspecto que eu quero destacar nesses 2 trabalhos é alguns elementos históricos importantes. Por exemplo, descobrimos na nossa pesquisa uma instituição fundada na cidade de Pedro Leopoldo, antes do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Nós aqui da região não sabíamos, não tinha lido nada dentro do movimento que falasse que teria existido uma instituição fundada 24 anos antes do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundada pelo Chico e um grupo de amigos. O Luiz Gonzaga foi fundado no dia 21 de junho de 1927. Essa instituição, chamada Centro Espírita Amor e Luz, foi fundada no dia 5 de fevereiro de 1903. 24 anos antes da fundação do Luiz Gonzaga e 7 anos antes do renascimento desse amigo e benfeitor de todos nós, Chico Xavier, que nasceu no dia 2 de abril de 1910. Eu até, quem conhece a capa do nosso trabalho, eu coloquei uma garça, propositadamente uma garça solitária. Chico Xavier não foi uma alma triste, como eu disse a vocês, um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Mas uma alma solitária, porque incompreendido, muitas vezes perseguido
e ridicularizado. Como eu disse em nosso segundo trabalho, aquele menino maluquinho de Pedro Leopoldo, eu vou pegar aqui um personagem do escritor Ziraldo, se dedicou tanto ao bem, perseverou tanto no bem, que se transformou em 2012 numa promoção do SBT e da BBC de Londres no maior brasileiro de todos os tempos. Então é esse destaque, é essa humanidade que eu gostaria de compartilhar com vocês. E lá vai aqui uma primeira preocupação. Eu não sei como Chico Xavier deu conta da tarefa e não se encantou com tanta bajulação. Como eu disse, coerente nas maneiras de pensar, de falar, de escrever e de agir. Por isso, continua nos convencendo a todos. Coerência. Uma criança e um general. De fato, era uma alma simples. Ele não precisava de forçar a barra. O jeito dele, a maneira dele de se relacionar no cotidiano era de uma alma simples. Perfeita só o Cristo. Sem dúvida nenhuma, a maior referência de Chico Xavier. Como eu costumo dizer, Chico Xavier não gostava do Cristo, amava o Cristo. Tem uma conotação completamente diferente. Talvez a gente goste, como se ele estivesse distante. Chico tratava Jesus como um companheiro, um amigo, presente integralmente na vida dele. Nós, às vezes, costumamos colocar o Cristo bem distante de nós, né? Mas ele está tão próximo de nós. Precisamos abrir as portas, né? Ouvir quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Então, eu não sei como que ele não se encantou com ele mesmo. Eu não sei como que ele não se encantou pelo canto da sereia. Muito comum em nosso movimento. Alguém vai te dizendo, você é bom, você é bom, você é bom. Você acha que você é bom. Como o Chico costumava dizer. Sei o que devo ser e ainda não sou. Eu vou me apropriar dessa fala e vou parafrasear. Penso que sei o que deveria ser e ainda não sou. Nós sabemos, todos nós, né? O que deveremos ser, ou pensamos o que deveremos ser, mas ainda não somos. E nessa bajulação toda, eu confesso que eu também, nesses 21 anos de amizade, eu tentei bajulá-lo algumas vezes, como eu brinquei com o Igor aqui no início dessa nossa live, antes de iniciar a live. Uma dessas bajulações eu gostaria de compartilhar com vocês. No final dos anos 80, reunimos aqui alguns amigos, empresários, políticos da cidade de Pedro Leopoldo, para fazer uma proposição de construir um museu para Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, merecidamente. E aí todo mundo foi unânime. Nossa, feliz iniciativa, vamos fazer. Fui eu, a Uberaba, dar o recado. Cheguei perto do Chico, eu falei, Chico, estou precisando de conversar com você. Ele não gostava, isso é um detalhe importante, que chamasse ele de senhor. Eu chamava ele, tratava ele por você. Aí eu falei, não, Chico, é em particular. Eu fiquei com medo de queimar meu filme, porque já conhecia o Chico e imaginava a resposta dele. Mas eu estava ali querendo, de alguma forma, encantá-lo, bajulá-lo, digamos assim. Quando eu falei, Chico, nós estamos querendo construir um museu para você, lá na cidade de Pedro Leopoldo. Amigos, ele fez aquela cara de contrariado que eu já conhecia, quando ele estava contrariado, porque ele também ficava contrariado. O Chico não vivia no Monte Olimpo, não, como muitos imaginam, principalmente alguns espíritas. Ele falou assim, meu filho, pelo amor de Deus, não me mate antes da hora. Projeto cancelado.
eu diria a vocês sobre Chico Xavier. Tem médiuns com tão pouco, querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. É exatamente isso que eu estou dizendo a vocês. Ele não fazia questão de se mostrar, como nós espíritas gostamos de nos mostrar. Sobretudo nós moralistas. Eu vou fazer uma pergunta, mas não espantem. Tem algum moralista me ouvindo? Alguém aí se sente moralista? Moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos ela mesma. Nós somos expert para darmos conselhos. Se nós colocássemos em prática 30% dos conselhos, e olha que eu trabalho com atendimento fraterno, até em razão da minha formação em educação física e psicologia. Se nós colocássemos em prática 30% dos conselhos, a nossa vida seria diferente. Moralista ou aqueles santos do pau oco querem mudar o mundo, consegue identificar problemas em todos, mas não consegue se perceber. Uma das grandes virtudes de Chico Xavier que eu tenho destacado nas lives quando sou convidado, e é pouco falado: respeito pelas diferenças. Respeitar o outro como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar o outro como ele é. Que dificuldade, que desafio que nós temos em nossas vidas. Sobretudo nos tempos que nós estamos vivendo, não só em nosso país, no mundo. Quem tem hábito de circular pelas redes sociais, quanto desrespeito, quanta intolerância. Intolerância pela orientação sexual do outro, pela orientação política do outro, pela orientação religiosa do outro. Quantas intolerâncias. Amar o outro como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Uma outra bajulação, e é depois dessa bajulação, tentativa de bajulação, eu vou contar um caso que me marcou muito e eu acho importante colocar nesse momento. Nós entramos no Grupo Espírita Sheila, militamos nesta casa desde 1980, estarei completando 41 anos militando na casa. Resolvemos fundar uma mocidade espírita, não existia na época, em 81, no dia 2 de abril de 1981. Coloquei qual nome? Imaginem vocês, Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier. Eu não sei exatamente o mês do ano que eu estive pela primeira vez em Uberaba, fui a Uberaba, na primeira oportunidade, e disse ao Chico: Chico, fundamos a mocidade em Pedro Leopoldo. Ele ficou muito feliz e falou: que beleza, uma expressão que ele utilizava frequentemente. Ele falou: que beleza, meu filho, tão jovem, parabéns, e só elogios. Mal ele terminou, eu coloquei o seu nome. Meus amigos, errei de novo. Ele fez aquela cara que não gostou, me interrompeu e disse assim: meu filho, qual instituição que você frequenta? Eu falei: Grupo Espírita Sheila. Eu falei: então, por gentileza, retire o meu nome e coloque o nome da instituição onde você frequenta. Mocidade Espírita Sheila. Esse, amigos, era Chico Xavier. Eu vou parafrasear aqui o biógrafo Carlos Antônio Bacelli, o uberabense, que conviveu com Chico por 25 anos. Chico Xavier não foi o anjo, eu vou parafrasear, não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo, portanto de carne e osso, exercendo o papel de um anjo. Olha que maravilha essa criatura que eu tive a responsabilidade de conhecer
e de conviver. E aí eu vou tomar a liberdade de contar um caso que me marcou profundamente. Na época, estudando na mocidade, nós estávamos estudando o Livro dos Espíritos, no capítulo onde constava lá o fluido cósmico universal. E junto com o fluido cósmico, estudamos o fluido vital, uma variação do fluido cósmico universal. E na época, atleta, professor de educação física, eu falei, poxa, energia vital, na minha idade, 21, 22 anos, isso não me falta. E eu ouvia falar que o Chico andava muito abatido, muito cansado. Olha a ousadia, eu não imaginava, vocês vão me perdoar, eu não imaginava a dimensão dessa criatura, que tentou se esconder o máximo que podia, mas foi denunciado pelos próprios exemplos. Eu coloquei na minha cabeça que na próxima oportunidade que eu estivesse em Uberaba, ou ele estivesse em Pedro Leopoldo, eu iria aplicar um passe em Chico Xavier. Podem acreditar. Eu coloquei este caso em nosso segundo trabalho. E tive a oportunidade, eu, meu pai e minha mãe, fomos a Uberaba, nos tempos ainda que o Chico participava do receituário mediúnico antes das mensagens consoladoras. Umas 300 mensagens do receituário mediúnico e depois umas 8 mensagens consoladoras, como vocês já podem ter escutado ou lido de algum biógrafo. Fomos lá numa sexta, mandei um telegrama, ele estava nos aguardando, nos acomodou no hotel. Meu pai ficou muito chateado porque ele não permitiu que pagássemos, ele arcou com essas despesas. O meu pai quis arcar, mas o Chico insistiu. Chegamos lá numa sexta-feira. Ele já nos aguardava, mas na sexta-noite. Deixei os meus pais numa pensão e fui para a casa do Chico, a segunda residência dele, onde ele morou de 1975 até 2002. E cheguei lá, portão alto, uma bougainville na frente, chamei uma companheira, Dinorá, que trabalhava com o Chico e nos tornamos grandes amigos. Chamei por ela, em alto e bom som, umas 3 vezes. Dinorá, Dinorá! Sem nenhuma expectativa que ela aparecesse, amigos. Mas ela apareceu. O portão todo fechado, né? Claro, aguardando. E eu não tinha nada que fazer na sexta-tarde. Se ela não aparecesse, eu ficaria ali. Eu já li uma obra de André Luiz na porta da casa do Chico. Inclusive, eles tinham me aconselhado que o Chico lia pensamento, né? Eu fiquei lá fora dizendo que eu estava lá fora, em pensamento para o Chico. Continuei lá fora o dia todo, num outro momento. Mas ela apareceu. Dinorá me atendeu, com muita gentileza, como sempre. Nos tornamos grandes amigos. Oi, Dinorá. Oi, John, tudo bem? Tudo bem? O Chico está nos aguardando. Está te aguardando. Mas à noite, já deu o recado. Não é agora. Eu já sabia do esquema da casa, né? Eurípides, o filho de coração do Chico, organizava toda aquela dinâmica necessária, sem dúvida nenhuma. E falei com ela assim, Dinorá, eu vou estar aqui fora. Se você estiver com ele, fala que eu estou aqui, sem nenhuma expectativa que ela retornasse. Ela pediu licença, fechou o portão, entrou, sentei lá pensando na vida. E só de estar ali, eu confesso a vocês, e aqui, amigos, eu não tenho nenhuma intenção de mitificar a figura humana de Chico Xavier. Nunca tive. Mas era uma sensação, como eu disse aos amigos antes de iniciar a live, estar ao lado do Chico é como se nós estivéssemos ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo. Quem leu Paulo Estevão é como se nós estivéssemos ao lado de um Barnabé, de um apóstolo. Trazia suavidade e leveza em nossas vidas. Para minha surpresa, isso aconteceu uma única vez. A Dinorá retorna e disse assim, ele mandou te chamar. Confesso que eu tremi as pernas, as minhas perninhas tremeram.
Ele falou assim, ele está te esperando. Imaginei que fosse na sala. Caminhei em direção à sala, onde hoje é memorial da casa de Chico Xavier, né? Memorial Chico Xavier em Uberaba. Mas ele não estava. A Dinorá falou, não, John, ele está lá no quarto do fundo. Um quarto que eu nunca tinha entrado. Ele chegou a dormir nesse quarto porque a casa tinha sido invadida e para preservar a integridade física dele, ele ficava naquele quarto. E entrei nesse quarto pela primeira vez, muitos livros, uma pequena cama e o Chico deitado. Me assustei e me emocionei com o que eu vi. O Chico estava sem a peruca, nunca tinha visto o Chico sem aquela clássica peruca, desde 1971 que ele colocou essa peruca, no intervalo de um programa Pinga Fogo para o outro, portanto, entre agosto e dezembro de 1971, eu não reconheci, confesso a vocês. Não reconheci, engasguei, mas eu não podia me emocionar porque ele ficou atento no meu olhar. Eu entrei, ele falou, oi, John, tudo bem? Eu falei, oi, Chico. Mas eu fiquei num estado de choque nesse ano. Eu não reconheci, amigos. Podem ter essa certeza. E ele falou assim, você me permite de eu permanecer deitado? Nós conversamos, eu sentei do lado da cama e ele permaneceu deitado. Começamos a conversar, mas eu ainda estava tentando entrar em órbita. Quase me emocionando ali, mas doente fica de olho no seu olhar, né? Se a gente através do olhar mostra que ele está mais doente, né? Tem gente que fica mais doente ainda. E ficamos lá conversando, ele e fulano, de Pedro Leopoldo, e Beltrano, memória prodigiosa. Nós estamos falando aí de 1982, 83, eu não saberia dizer exatamente. Não registrei esse caso naquela época, fui registrar anos depois. E conversa vai, conversa vem, me veio a questão do passe, mas me faltou coragem. Me veio, eu falei assim, e o passe na minha cabeça? Mas me deu um complexo de inferioridade, porque eu estava perante uma autoridade moral, que não te fazia sentir abaixo, te fazia sentir igual a ele. E eu não manifestei no início, fiquei receoso. Imaginei ali benfeitores presentes e me vendo deve ter pensado, mas você... E me veio um complexo de inferioridade. Mas veio uma força tão grande de dentro para fora que eu adquiri coragem e disse assim, Chico, eu posso te aplicar um passe? Eu não sei como que eu tive coragem. Meus amigos, ele fez como uma criança. Aqui em Minas Gerais, quando uma criança vai tomar um passe, ela coloca as mãos com a palma da mão voltada para cima sobre a coxa. Eu não sei se é da minha casa, se os evangelizadores aqui ensinam, não sei. Eu só sei que o Chico pediu autorização para permanecer deitado, ele concordou e falou, não, meu filho, eu agradeço a sua gentileza. E eu me emocionei de ver aquela criatura ali deitada como uma criança. E confesso a vocês que eu nunca orei com tanto fervor, com tanto coração. Eu estava tão concentrado, e ele também, que Dinorá bateu na porta e abriu, perguntando se a gente queria um café. Eu me assustei durante o passe e o Chico também se assustou. Eu, particularmente, tal a concentração que eu estava ali, porque eu me preparei como se preparava para uma reunião de tratamento espiritual. Eu sou um carnívoro, então eu fiquei sem o uso da carne, focando em pensamentos positivos. De certa forma, eu me preparei, mas eu não estava focado naquele momento, quando veio essa sensação. Aplique o passe. Portanto, ela pediu licença, desculpa, se afastou, terminei o passe, conversamos mais um pouco,
Antes, quando eu conheci o Chico, eu tinha falado com... Ele me perguntou sobre a minha mãe, que não foi aquele dia, anos antes. Ele perguntou assim, qual que é a sua mãe é católica? Eu falei, muito católica. Qual o santo de devoção dela? O Chico perguntou. Eu falei, Nossa Senhora Aparecida. Essa informação ficou, eu estou dizendo, vocês vão entender o porquê no final dessa história. Conversamos mais um pouco, pedi licença, e o Chico, então nos encontramos à noite, meu filho. Me afastei, fui lá, voltei na pensão. Minha mãe, e aí? Ah, mãe, acho que o Chico não vai atender, não. Está muito cansado. Achei ele muito cansado. Muito debilitado. E conversando, deitei, cansado da viagem, mas com uma sensação, confesso a vocês, de muita paz dentro de mim. Aqueles momentos de paz. A gente não tem aqueles momentos muito frequentes, mas aqueles momentos que a gente dá vontade de congelar no tempo. Voltamos à noite, com a expectativa se o Chico iria atender ou não. Lá na casa dele, e de lá nós íamos para o Grupo Espírita da Prece. Estava eu e minha mãe na cozinha, esperando que ele saísse do quarto do fundo. Lá sai o bom e velho Chico dos anos 80. Óculos escuros, aquele terno dele, amparado por duas pessoas. Quando a minha mãe vê o Chico naquele estado, e eu tinha falado para ela um estado completamente diferente, ela me cutucou e me chamou de mentiroso. E o Chico carregava nas mãos um quadro. Adivinha de quem? De Nossa Senhora Aparecida, dedicado à minha mãe. Por isso que eu falo com vocês, se fosse um espírita moralista, ele teria falado para minha mãe que esse negócio de cultuar a imagem não tinha sentido nenhum. Em respeito às diferenças, né? Falar em Chico é falar em tolerância, em ética, em gentileza, em diversidade e inclusão, humanista. O Chico presenteou a minha mãe com um quadro de Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe se tornou espírita sem o Chico pedir que ela deixasse de ser católica para ser espírita. Frequentou o Centro Espírita Luiz Gonzaga, Grupo Espírita Sheila, naturalmente está afastada em razão da pandemia e em razão da idade. Já não tem mais essa condição. Mas olha o que faz um homem como Francisco Cândido Xavier. O menino maluquinho de Pedro Leopoldo. O tio Chico de Uberaba, ou o Chico Xavier, do Brasil e do mundo. Finalizo esses primeiros comentários dizendo da nossa responsabilidade dentro do movimento espírita, especificamente, dizendo: Jesus, nosso guia e modelo. Kardec, o nosso codificador. E vocês vão me dar a liberdade de dizer: e Chico Xavier, o nosso exemplificador. Se Allan Kardec codificou a doutrina em 15 anos, Chico Xavier a decodificou em 75 anos, deixando o maior legado para todos nós, espíritas e não espíritas. Seguiu a máxima do Evangelho de Jesus: amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Um beijo no coração de todos. Vamos conversar, vamos bater um papo sobre esse amigo e benfeitor de todos nós. Com você, Igor. Ô, meu amigo John, a gente ficaria aqui, sabe, guardadas as proporções, era o que a gente comentava. Eu fico imaginando os primeiros cristãos ouvindo João, Pedro, Tiago e os primeiros discípulos falando das notícias, dos causos de Jesus de Nazaré. Ouvir você falar do Chico é mergulhar numa emoção parecida. Né? A gente vai fechando os nossos olhos e vai podendo se deixar levar por essas histórias desse homem
né, desse ser humano, né, desse apóstolo. esse Chico humanizado, porque se aproxima mais de nós. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Igor, me perguntaram se Exemplo, não é humanizando o verdade? Chico, me perguntaram que se a tentativa de humanizar o Chico, eu não estaria desqualificando o Chico. Eu falei, ao contrário. Eu quero dizer que, sendo de carne e osso, e sendo tão humano quanto nós, ele deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano, mas não, uma alma generosa, amiga. Eu me senti igual a ele, e eu queria ser como ele. Eu não sabia o preço de ser como ele, mas na minha ingenuidade de um adolescente, de um jovem, eu voltava de Pedro Leopoldo querendo ser como ele. Durava uns 2 dias, porque eu me cansava de mim mesmo. A energia não era minha. Eu precisava de construir e para usar essa veste nupcial, eu precisava de passar por essa porta estreita que se refere ao Evangelho, eu tinha que mobilizar a minha vontade. Esse é o desafio para todos nós. Ô John, temos aí algumas perguntas, eu vou inverter a ordem aqui e trazer a pergunta do Alisson, nosso querido amigo Alisson primeiro, que ele pergunta, acho que você até na sua fala comentou um pouquinho, mas eu vou aprofundar um pouco a pergunta do Alisson. Ele pergunta qual a sua idade no primeiro contato com o Chico, e aí eu perguntaria assim, fala um pouco para a gente como foi a emoção desse primeiro encontro e desse primeiro contato com o Chico Xavier. Ô Alisson, eu tinha 19 anos. Me tornei espírita em novembro de 80 e conheci o Chico em 81. Na época, ele visitava Pedro Leopoldo com mais frequência, sobretudo quando a sua irmã, Maria Luísa Xavier, ainda estava encarnada. Maria Luísa Xavier, do primeiro casamento. A afinidade dos dois era muito grande. Eu costumo dizer que o Chico era um homem carente de mãe. Perdeu a primeira aos 5, a boadrasta, eu nem chamo de madrasta, aos 21 e sempre sem mãe. Eu acho que benfeitor não pode ter mãe, porque pode atrapalhar a tarefa. O amor de mãe é tão grande, mas ele transferiu esse amor de mãe para Maria Luísa Xavier. Então ele via com uma certa frequência. E o meu tio Elcio Marques, irmão do meu pai, já conhecia o Chico e se comprometeu a apresentar o Chico quando ele viesse a Pedro Leopoldo. E ficou sabendo que ele estaria numa quinta-feira de 1981 e me avisou: John, o Chico vai na casa da sua irmã quinta-noite. Vamos? Falei, agora. Eu militava no movimento já espírita, mas não tinha noção ainda, né? Muito menos do Chico. O Chico me encantava pelo ser humano, né? Naquela lógica social, cada um por si, Deus por todos. Salve-se quem puder, ou a mais recente, você sabe com quem você está falando? De repente aparece um homem nadando contra essa lógica social, que para mim era uma fantasia do povo. Mas fomos. Meus amigos, aqui em Minas nós chamamos o cara de pau, é aquela pessoa que a cara não queima. Entrei na casa dessa senhora e nos tornamos grandes amigos, Dona Cidália, irmã do Chico do segundo casamento, sem ser convidado. E quando eu entro, o Elcio na frente, eu atrás. Quando eu entro, uma casa pequena e uma cena evangélica, tipo
de Jesus no lar, eu imagino, de Neio Lúcio. Muita gente num lugar pequeno. Então, uma ou duas poltronas e algumas pessoas sentadas no chão. E o Chico contando as suas histórias. O Chico era um contador de histórias, né? Um mineiro que adorava uma boa prosa e ficava profundamente constrangido com elogios. Entrei, me coloquei do lado oposto dele. Fiquei olhando para ele de vez em quando com aquele estrabismo dele. Chico enxergava pouco. Contraditoriamente era o que mais enxergou em nosso movimento. Contraditoriamente. Ele olhava para mim, de repente, ficamos ali meia hora, uma hora, não sei precisar. Uma das companheiras que foi com a gente tinha uma reunião mediúnica e tinha que ir embora. Aí o Elcio, ô John, nós tínhamos que ir embora. Quer dizer, eu não poderia ficar, seria muita cara de pau. Fui me despedir dele. Quando eu chego perto dele, eu me apresentei, falei dos meus pais e falei dos meus avós. Ele se lembrou dos meus avós. Meu pai foi carteiro, entregou muitas cartas ao Chico e recebeu muitos presentes do Chico. E ali foi o primeiro contato. Quando ele voltou na casa de Dona Cidália, amigos, ele mandou me chamar. E a partir dali, mantivemos essa convivência. Me perguntou no segundo encontro, você gosta de escrever? Ele sabe que eu menti. Eu disse que sim, mas normal como qualquer outro, né? Escrevia normal como qualquer outro. Eu posso escrever para você? Ele me perguntou. Me assustei com a abordagem. Eu falei, mas é claro. E eu aluguei uma caixa postal em Pedro Leopoldo para receber. Eu recebi, para vocês terem uma noção, 132 livros autografados por ele pelo correio. E cartas, cartões. No terceiro livro eu vou estar colocando algumas dessas cartas, que não são muito particulares, são cartas de conteúdo universal, para dizer a coerência entre o seu pensar, falar, escrever e agir. Coerência. Como disse uma pesquisadora de São Paulo chamada Magali Fernandes, ela escreveu uma tese de doutorado sobre Chico. Chico Xavier, um herói brasileiro no universo da edição popular. Perguntei a Magali, o que mais te chamou a atenção na pesquisa? Coerência, John, entre esses elementos. E tem nos cativado até hoje, sem dúvida nenhuma. John, ainda temos uma pergunta aqui do Wellington, mas ainda antes, Wellington, faço já a sua pergunta, viu? Não esqueci dela, não. Mas como a gente falou de primeiro encontro, eu queria explorar um pouco, então, nessa continuidade dos encontros. E o último encontro, John? Você lembra da última vez em que vocês estiveram juntos? Fala um pouquinho para a gente. Lembro, Igor, e retratei no meu segundo trabalho, nas trilhas. O primeiro, O Voo da Garça, foi uma obra que transitou entre uma pesquisa documental e uma obra poética, né? A Garça me ajudou a dar um cunho também poético, mas uma pesquisa que seguiu todas as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Toda citação tinha fonte, referência, eu segui todos os padrões. E me lembro do nosso último encontro, foi 30 dias antes da sua desencarnação. Eu tinha organizado uma caravana. O Chico, você se lembra daquela pneumonia, aquele 1 ano, daquela luz que entrou na janela, e durante 1 ano ele permaneceu, né? Foi uma moratória, sem dúvida nenhuma, que ele teve a partir daquele momento. Aliás, não foi a única, ele teve outras moratórias. Organizei uma caravana e cheguei lá no dia 30 de maio de 2002. Fomos direto para o Grupo Espírita da Prece. Qual que era a informação?
o Chico não está vindo para o grupo espírita em razão da sua debilidade. Estava formado a mesa no grupo espírita da prece, estava todo mundo ali sentado, na expectativa se o Chico viria ou não viria. Meus amigos, ele aparece, carregado. Olha o que eu estou dizendo a vocês. Tem espírita que trabalha 1 ano, uma vez por semana, já quer aposentadoria espírita. Chico Xavier chegou carregado. Colocaram ele na cabeceira da mesa, onde ele sempre ficava. Não conseguia mais psicografar. Pediram que ele fizesse oração. Ele começou, Igor, a fazer o Pai Nosso, terminava e começava de novo, terminava e começava de novo. Ele estava fora daquele momento. Perceberam isso, retiraram ele novamente e levaram para sua casa. Eu confesso a você, Igor, quase quem surtou na época fui eu. Porque vendo aquela autoridade moral passar por que ele passou, sinceramente, eu falei, meu Deus do céu, esse homem não teve nenhum privilégio, passou por todas as privações, amigos, que passa um idoso nos seus 92 anos de idade. Retiraram ele, porque ele não se lembrava de pessoas, ele não se lembrava de onde ele estava. E eu estou falando daquela alma lúcida, robusta, vigorosa, amorosa, não teve nenhum privilégio. Depois dessa lição, e eu quero compartilhar isso para vocês, não fiquem achando nós espíritas, pelo fato de fazer uma live, ou de participar de uma reunião numa casa espírita, a coisa está muito boa para o nosso lado. Nós temos que fazer sempre pouco o que a gente está fazendo. Aquele que perseverar até o fim, isso que é a lição que o Chico deixou, vencerá a si mesmo. Portanto, me recordo nesses 30 dias antes, e no dia que eu fiquei, que ele desencarnou, que eu fiquei sabendo que ele desencarnou, eu já estava num quadro complicado, eu senti como se estivesse perdendo um familiar querido. E olha que tem uma fala do Chico que eu quero também compartilhar. Esse negócio de falar que é amigo do Chico também não resolve nada do outro lado. O Chico dizia, eu não sou patrão de ninguém, ninguém é meu empregado. Eu procurei fazer a minha parte. Façam vocês a parte que lhes compete. Meu Deus! Eu acho que eu vou tentar negar, Igor, dependendo de como eu chegar no mundo espiritual, eles vão me perguntar assim, você conheceu o Chico Xavier? Eu vou falar, é o Chico Bento? Não, você conheceu o Chico em Pedro Leopoldo? Eu falei, é Chico Bento? É o velho Chico lá, o São Francisco? Não, porque muito será exigido, e essa responsabilidade não é só minha, somos nós, contemporâneos de Chico Xavier. Vamos que vamos, sem desanimar. Oh, meu amigo, que alegria, viu? A sua emoção é a nossa emoção, né? Pois é. O Wellington traz uma pergunta que vai nos permitir explorar um pouquinho essa relação de Chico Xavier com Emmanuel, né? O Wellington pede assim, por favor, explica o significado do que Emmanuel disse para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Eu já acompanhei algumas abordagens suas sobre esse relacionamento Chico-Emmanuel, e eu acho que é uma boa oportunidade até de a gente desmistificar também algumas coisas a esse respeito. Então, John, fica à vontade para comentar um pouquinho sobre o disciplina, 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 e também para ampliar um pouco e falar na sua sensibilidade dessa parceria Chico-Emmanuel. Que dupla, hein? Que dupla dinâmica. Claro que se prepararam muito bem.
o Chico Emmanuel, entra no caso dos completistas. Completista, no dizer de André Luiz, é aquela criatura que faz além do que havia sido combinado. O Emmanuel aparece na vida do Chico, curiosamente, depois que ele completou 21 anos de idade. Olha aí que coisa legal para a gente refletir. É claro que já estava acompanhando o Chico, mas ele só se manifesta no açude. O açude, meus amigos, aqui em Pedro Leopoldo, era uma das poucas opções de lazer do Pedro Leopoldense. Então, aqui nunca teve. E pessoas de camadas mais populares, lazer é ir pescar, é fazer uma caminhada. O Chico costumava, aos domingos, com alguns amigos e amigas, fazer uma leitura. Às vezes ia lá para ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Numa dessas idas, manifesta seu benfeitor. E aí, aquelas 3 exigências. Emmanuel era uma figura exigente? Era, sem dúvida, mas muito respeitosa. O que eu quero dizer com isso? Emmanuel não interferia na vida privada, na vida pessoal de Chico Xavier. O que ele gostaria, as companhias que ele gostaria de ter. O Emmanuel, quando o Chico assumiu o compromisso, ele pedia que nos momentos de compromisso ele estivesse integralmente voltado para aquela atividade. Integralmente voltado. E se tornou um professor, porque, meus amigos, quantos anos de grupo escolar que o Chico teve? De vida acadêmica? 5 anos. Grupo escolar de Pedro Leopoldo. Ele estudou de 1919 a 1923. Ele repetiu o 4º ano. Sabiam disso? Não porque ele fosse incompetente, mas porque, trabalhando na fábrica de tecido, ele pegou uma infecção devido à poeira do algodão no pulmão e começou a ficar muito ausente. Então, ele repetiu 5 anos. E quem conheceu Chico, ele era capaz... Olha o livro André Luiz. Olha os livros de Emmanuel. Olha os romances de Emmanuel. Que linguagem é aquela? Nós estamos falando de mediunidade como parceria. Eu entendo que Chico é coautor do Paulo Estevam, há 2000 anos, catalogados pela casa do Chico. Esse semi-analfabeto psicografou 530 livros nos seus mais diferentes gêneros literários. Né? Naturalmente, a disciplina nesse percurso, para o missionário, qual que é a impressão que eu tinha? O Chico não queria perder tempo. E não perdeu. Por exemplo, quando ele se mudou de Uberaba para Pedro Leopoldo, eu fui olhar a data no calendário. 4 de janeiro de 59. Sabe que dia que dá da semana? Domingo. Sabe quando ele começou a trabalhar em Uberaba? Dia 5. Ele já estava reunido em torno de uma cisterna, na Comunhão Espírita Cristã, com o Valdo Vieira, psicografando Se Tiveres Amor, de Emmanuel, e aplicando passos. Se fosse um de nós, Igor, mudando de uma cidade para outra, quanto tempo a gente retomaria as nossas atividades espíritas? 1 mês? 2 meses? Às vezes nem retornaria. O missionário não, amigos. Essa dupla já se preparou. E o Emmanuel de Chico é o Emmanuel que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Palavras de Chico Xavier. Não sou eu que estou dizendo, não. Falando da lição O Egoísmo. Chico confirma que Emmanuel
que ditou aquela mensagem é o mesmo que estava orientando. Ora, por que será? Por que será que esses benfeitores estavam assim tão próximos e permaneceram? E agora, para nós espíritas, e eu abordei esse assunto com muito cuidado, respeitando quem pensa diferente, inverteram os papéis. Emmanuel encarnado, Chico Xavier desencarnado. Vamos ver no que dá. Vai aí a recomendação: conhece-se a árvore pelos frutos. Mas a relação amorosa, muito mais do que aquele professor chato, velho e rabugento. Não, respeitosa, amiga e, é claro, exigente, sem dúvida nenhuma. Maravilha, meu amigo. Que coisa maravilhosa. Eu ainda vou Você imagina o Emmanuel lá e eu aplicando o passe. O Emmanuel deve ter falado, a gente não tem nada por aí, vão pegar esse menino mesmo. Vão pegar essa figura aqui. Que coisa. Que coragem, John, né? Que coragem de querer aplicar um passe em Chico Xavier. Oh, meu Deus. É engraçado e, ao mesmo tempo, foi muito sensível o momento. Mas como eu tive coragem de fazer uma coisa dessa? Se eu soubesse a dimensão dele, eu não teria feito isso, não. Me perdoe, portanto, quem está achando estranho. Mas ele permitia isso, né? No seu relato, e eu acho que a sua contribuição nesse nosso bate-papo e no seu trabalho é justamente para que a gente realmente não corra o risco de divinizar, de mitificar, mas de reconhecer a grandiosidade do tarefeiro, do ser humano humilde, e isso é maravilhoso. E eu ainda faço abro um último espaço. A gente, quando a prosa é boa, o tempo passa ligeiro, a gente nem percebe. Mas eu tenho feito esse comentário, John, e eu vou fazer esse paralelo para permitir que você ainda fale um pouquinho dessa sua relação com o Chico. As nobres almas, eu sempre digo isso nas nossas prosas, e numa relação que a gente teve com amigos e amigas muito queridas que partiram já para o plano espiritual, as nobres almas, elas têm essa condição de fazer com que os nossos encontros com elas tenham se revistam dessa condição especial, que naquele momento parece que nós somos as pessoas mais queridas, né? Então eu pergunto para você, eu não sei se você também sentia dessa maneira, se você, quando estava com o Chico, se sentia naquele momento a pessoa mais querida. É claro que a gente sabe que todas as pessoas que se encontravam com ele provavelmente sentiam a mesma coisa, mas é a característica de uma nobre alma de fazer com que o encontro com ela seja uma coisa única, especial. E aí eu pergunto, então, como eram esses encontros com o Chico? Cada momento que você pôde estar com ele, você também se sentia assim, John, o mais querido naquele instante? Igor, é exatamente isso que você está dizendo. E quem tentasse controlá-lo, perdia o seu tempo. Perdia o seu tempo, né? Hoje, ser amigo de Chico tá fácil. Hoje todo mundo quer ser o amigo dos amigos ou o maior dos amigos de Chico. A pergunta é, quem de nós seríamos amigos do Chico na década de 30? Na década de 40, o desconhecido Chico Xavier. Mas ele nos deixava nos sentir muito à vontade. Minha esposa, eu sou casado já há alguns anos, há 34 anos, e minha esposa fala, eu não saía de perto dele se alguém não me retirasse. E ela falava, olha o absurdo que você está fazendo com o Chico. E o Chico tinha um código para dizer, agora vocês vão embora, que eu vou descansar. Não sei se vocês já ouviram, mas Eurípides, está na hora da injeção. A hora da injeção é o seguinte, tá muito legal o papo, está muito agradável,
mas está na hora de você se retirar. Aquilo ali eu lamentava, porque... E minha esposa era uma grande crítica minha, dizia, tá vendo, olha o absurdo, o homem cansado, mas era tanta alegria. Igor, o Chico mobilizava em nós o que nós tínhamos de melhor. Entende? O Chico, ele extraía de cada um o que cada um tinha de melhor. Então, se ele estava conversando com uma criança, ele dava toda a atenção àquela criança. Se era uma atenção a um animal, toda a atenção àquele animal. E eu confesso a vocês, eu não sei onde ele arrumou tanto tempo. Nós que alegamos tanta falta de tempo, né? Nós todos alegamos muita falta de tempo, mas era profundamente agradável. Recentemente, eu sonhava muito com o Chico quando ele estava encarnado, amigos. Engraçado, eu não sou de sonhar, mas com ele encarnado, eu me via presente em algumas reuniões. Quando ele desencarnou, desapareceu. Não notava, nada, absolutamente nada. Este ano, no mês de fevereiro, eu não sei o que aconteceu, mas eu estava fora do meu corpo, não saberia dizer aonde. Antes de vê-lo, eu senti o cheiro. Vocês aí do Nordeste, vocês falam muito do cheiro. O Chico, para mim, tem um cheiro. E esse cheiro, durante o desdobramento, eu falei, gente, o Chico está aqui perto. Antes de vê-lo, amigos, quando eu vi o que eu conheci, o Chico, dos anos 80, eu me emocionei tanto e eu abracei, que parece que eu mergulhei na luz e acordei. Acordei com uma sensação profundamente agradável, mas lamentando da minha falta de controle das emoções. Eu me emocionei demais com esse encontro. Então, estar ao lado do Chico era estar a emoção à flor da pele. Sem dúvida nenhuma, isso era o que nos encantava. Ele não fazia força para... Ele era como era. Ele se mostrava como era, uma criatura absolutamente bem-humorada, agradável, e conversava sobre qualquer assunto. Podem ter a certeza disso. Inclusive, Igor, eu queria ser mais do que eu podia, vendo ele, e não imaginava o percurso que ele fez para chegar onde chegou. Ele falava assim comigo, quando eu via que eu estava muito entusiasmado, eu falei assim, meu filho, um passo de cada vez, calma, um passo de cada vez, que isso sirva também de orientação para todos nós. Começar é fácil, permanecer na tarefa e na doutrina não é tão fácil, terminar o que havia sido programado, difícil, e fazer além do que havia sido programado são raros, são poucos. Chico Xavier foi um deles. John, meu amigo, nós estamos aqui profundamente gratos e emocionados por você ter podido trazer com a sua singeleza, nesta noite, o Chico, mais uma vez, para perto dos nossos corações. É impossível a gente realmente não sentir a emoção. E nós queremos externar nossa profunda gratidão. Nós vamos pedir para que você faça as suas saudações finais, as suas considerações finais, agradecendo a todos os amigos já que estiveram conosco neste café maravilhoso. E após a sua fala final, as suas despedidas, já por enquanto, tá? Porque certamente nós vamos chamá-lo em outras oportunidades para continuar essa prosa e trazer outros causos e trazer outras reflexões tão pertinentes e que tanto nos fazem bem. A gente
Queria dizer aos nossos amigos que vamos também terminar esse nosso momento e essa nossa live de hoje com uma singela homenagem ao Chico, homenageando uma de suas obras em coautoria. Gostei muito quando você trouxe essa reflexão, John, do Paulo e Estevão, e também, de alguma forma, homenageando um amigo muito querido que está conosco acompanhando essa live, que através da sua sensibilidade nos trouxe essa canção, o nosso querido Aldo Motelevix, numa produção e numa edição aqui do nosso querido Rodrigo Ranieri. Então nós vamos terminar com uma música, mas antes dela, John, mais uma vez, a nossa gratidão, e eu abro espaço para que você possa fazer as suas saudações finais aos nossos queridos amigos. Igor, agradecer o convite, a oportunidade desse café com Kardec e amigos. Estão tentando humanizar Kardec, também vamos humanizar o nosso Chico, né? Uma gratidão e um prazer estar aqui nesse bate-papo gostoso com vocês aí do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela oportunidade. Vou deixar uma frase do Chico, que tem sido as minhas reflexões mais recentes, uma frase, uma pequena grande frase. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. O homem mais feliz, algumas versões do homem mais rico, é aquele que tem menos necessidades. Sofremos pelo desnecessário. Amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. E finalizo com uma frase de uma psicanalista americana, Beth Miller: a condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. Paz e alegria no coração de todos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Gratidão, meu. No deserto do meu coração encontrei um caminho e das pedras caídas no chão construí o meu ninho. Sei que você vai me acompanhar. Eu nunca estive sozinho. Ouço a tua voz a me chamar em algum lugar, um destino. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. Sei que você vai me acompanhar. Eu nunca estive sozinho. Oh, oh,
me chamar em algum lugar, um destino. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além.